Já está. Olá a todos, bem-vindos ao 10º episódio do Fighter e o Careca. Desta feita trouxemos a estúdio as manas Monteiro, Telma e Ana Monteiro. A Telma é mais conhecida pelos seus feitos no judo. A Ana também é uma judoca. Aliás, foi pela influência da tua irmã, acho eu, que tu te iniciaste a praticar judo. Sejam bem-vindas ao 10º episódio do Fighter e do Careca. Obrigada. Ora bem, Telma, tens estado em estágio com a Seleção Nacional, vais estar presente no europeu que se vai realizar em Lisboa. Um europeu sem público, e a primeira pergunta que te faço é: como é que é competir sem público? Porque já sei que já o fizeste, não é? Sim, Ok, é muito eu diferente, tenho estado não é? a treinar com a Seleção Nacional desde o ano. Aliás, nós temos sempre estágios regularmente, não é? Não é uma coisa, mas assim todas as semanas temos estado a treinar em Coimbra, porque foi a maneira segura que encontramos de conseguir treinar, e porque só podem treinar os atletas que estão na seleção. E então começaram-se a organizar estágios em Coimbra, onde toda a gente é testada, e têm vindo também alguns países treinar connosco, o que tem sido muito bom, porque agora não podemos fazer estágios internacionais. E vai-se realizar o Campeonato da Europa em abril, próximo mês, dia 16. Não é só dia 16, são mais dias, o meu é 16. E vai ser estranho, mas também já me habituei mais ou menos, porque a primeira competição foi estranha. O ano passado, a primeira vez quando voltei à competição, não ter estranho. Eu gosto daquela coisa do show. E então é giro quando estás a lutar e tens público a reagir ao que estás a fazer. E isso não tem acontecido. E em Lisboa ia ser especial, vai ser sempre especial, como é óbvio, mas não vamos ter a família, não vamos ter os amigos, não vamos ter as pessoas que treinam connosco, que era uma oportunidade única de ver uma competição de grande nível. Não é assim tão regularmente que eu luto em Portugal, é bastante raro até. Portanto, ia ser muito bom, mas infelizmente isso não vai acontecer e tenho pena que assim seja, mas acho que se for campeão da Europa com ou sem público vai ser especial. Não, vai ser com certeza. E achas que o haver público ou não haver público pode ter alguma influência em ti enquanto atleta? Ou seja, ficas mais nervosa, menos nervosa quando há público ou sem público, por exemplo? Sentes a pressão de lutar em Portugal e estar boa gente, teus amigos, a tua família a olhar para ti e a ver em direto, ou para ti é exatamente igual estares aqui ou lá fora? Não, acho que já lido bem com essa pressão. É diferente, porque quando lutas em Portugal toda a gente te conhece, desde a pessoa que estava ao cestinho com as tuas coisas, toda a gente te conhece, toda a gente às vezes de certa forma quer ter uma interação contigo mesmo durante a competição, e isso às vezes não é muito bom, né? Porque nós temos que estar concentrados. Mas eu já estou habituada a essa circunstância também, já competi em Portugal noutras vezes e já estou habituada. Acho que eu tenho que ter sempre a pressão de querer ganhar, independentemente do sítio onde eu estou, e as pessoas que treinam comigo, que me ajudam, que me acompanham, estão sempre omnipresentes. Portanto, essa presença existe sempre, que eu sei que se eu perder eles ficam tristes por mim, que eu sei que se eu ganhar eles ficam contentes por mim, então isso está sempre presente. E óbvio que gostava que eles estivessem, desta vez que estivessem presentes fisicamente, e não ia sentir como uma pressão, ia sentir como uma coisa boa, mas pronto, Mas pode ser que haja mais oportunidades, nunca se eu sabe. estou a perceber que tu gostas dessa pressão. Não, mas eu gosto de pressão, acho que sempre lidei muito bem com a pressão. Eu acho que quando há muita pressão eu sinto como um desafio ainda maior e isso faz-me dar ainda mais. Eu acho que sou uma pessoa que quanto maior o desafio, mais motivação e melhor de mim. Eu tive que corrigir uma coisa minha enquanto atleta, que era quando eu ia lutar com atletas supostamente mais acessíveis, a minha qualidade também baixava, porque a minha motivação não era tão grande. E quando era combates com os atletas que para mim eram os de topo mundial, a minha motivação era diferente e eu era ainda melhor. Elas conseguiam tirar ainda o melhor de mim. E isso foi uma coisa que eu aprendi a corrigir, que independentemente do nível da atleta com quem eu vá, que a atleta com quem eu vá lutar tenha, eu tenho que sempre dar o meu melhor e tenho que sempre tentar dar show. Então é isso. E como é que corrigiste isso? Isso é uma coisa engraçada, porque isso é quase uma coisa inconsciente que tu fazias. Não, lá está, primeiro é ter essa consciência. Eu trabalhei com uma psicóloga 2 anos e meio e isso ajudou-me a refletir sobre muitas coisas enquanto pessoa e enquanto atleta
E eu começava muitas vezes mal o primeiro combate, e muitas vezes o primeiro combate era acessível, como quem diz, no judo é um bocado subjetivo dizer isso. Mas era mais acessível e eu notava que os primeiros combates eram sempre complicados, não entrava muito bem na competição, e depois de refletir sobre isso, percebi que era isso que me acontecia, porque eu queria chegar à frente para lutar com aquelas que eu achava que eram as top, não é? E então no primeiro combate acabava sempre por não entrar tão concentrado ou gerir tão bem o combate, e quando tomei, acho que na vida tudo é assim, não é? Quando nós tomamos consciência das coisas é que as podemos corrigir, e quando eu tomei consciência que eu fazia isso, eu sabia que esse não é o tipo de atleta que eu quero ser. Eu quero dar sempre o meu melhor, eu quero fazer sempre muito bem, e isso ajudou-me bastante. E isso fez com que usufruísses mais da luta em si ou não? Sim, também, porque quando nós entramos, quando não estamos assim tão num momento de flow, não é? Que a gente deixa-se ir e parece fácil, entre aspas, fazer as coisas, estamos a pensar no castigo que vamos, e com esta adversária, porque é que eu estou a levar castigo? Começamos a dar peso e importância a coisas que não têm importância, ou com esta adversária eu já devia ter ganho e estou a ir a ponto de dor, que é aqueles minutos depois do combate se nós estivermos empatados. Ou seja, começas a tirar a tua atenção para coisas que não são importantes e que não existem. E agora que eu corrigi isso, eu consigo desfrutar desde o primeiro, o segundo até o último, e estar concentrada realmente naquilo que eu tenho que fazer, que é que eu tenho que ganhar o combate. Não me interessa se vai ser no primeiro segundo ou no último, não me interessa se era uma atleta que supostamente eu já devia ter ganho ou não. Eu tenho que ganhar. Portanto, se eu tiver que ir para Ponte de Ouro com uma atleta que eu acho que não me deveria ter posto naquela situação, eu tenho que ser humilde para aceitar que eu vou lá, e o meu trabalho tem que ser querer ganhar. Ou seja, tu mais do que seres obcecada com o judo, és obcecada com ganhar. Não, sim, eu gosto de ganhar. Eu acho que uma coisa que eu nunca corrigi em mim foi ter mal de perder. Nunca corrigi, assim. Eu sou muito competitiva. No judo, eu acho que mais ou menos corrigi isso de não saber perder. Mais ou menos. Lá está, depende de como é que eu perco. Mas nas outras coisas, tudo o que eu tiver a fazer, que eu sou super competitiva, eu tenho um mal perder terrível, porque eu acho sempre que posso ganhar, e quando não consigo, fico muito frustrada. Então estou a ver que tu deves ser complicada daqueles almoços de amigos, a família jogos de tabuleiro, e isso não deve ser fácil. Não, Monopólio, por acaso, tenho lá em casa Monopólio, não jogo há anos, nunca mais joguei. Como é que Porque acabava tudo a fazer juntos com os outros. Como não ganhava. Não, tudo. Aqueles jogos dos aviões, né? Que às vezes naqueles voos longos tem aqueles ecrãs com os jogos, e dá para jogar com uma pessoa de outro lugar, né? Não, jogo só comigo. Só que eu não ando. Alguma vez projetaste alguém num avião? Não, mas já me deu vontade. Não, eu tenho mesmo a perder e levo a competição muito a sério. Então, quando eu já sei que é assim entre amigos ou alguma, se eu não me quiser chatear, eu vou levar aquilo de uma forma descontraída. E eu já começo com esse mindset, vou-me divertir, não preciso chatear, porque se eu começar a entrar numa de competição, eu já sei que se eu não ganhar eu vou-me chatear, então eu já tenho algumas regras. Então até no karaoke, imagina, há dois micros para duas equipas, e só ela canta na equipa dela. Percebes bem? Era a minha vez de cantar, tu agarras o micro e tentas brilhar ali, mas não vai acontecer porque tem que ser na mão dela e tu a tentares pôr a boca a cantar. Eu tenho esse problema. É horrível. No Japão também costumamos ir muito ao karaoke, porque eles têm assim salas próprias para isso, são mesmo conhecidos por isso. É muito fixe, tu alugas a tua cabine e ficas lá com os teus amigos, a acústica é excelente, aquilo é top, eu adoro fazer karaoke. E então, como nós somos normalmente muitas, vai à seleção nacional, né? Nós já alugamos 2 horas, nunca é 2 horas, nunca, é sempre mais. Eu saio de lá a transpirar e tenho sempre que... É um treino quase. Não, é um treino, tem vídeos engraçados. E depois o que é que acontece? Eu tenho que sempre... É a vez das pessoas, né? E eu estou sempre a tentar fazer duetos. Tipo, se alguém não sabe muito bem a letra, são sempre 2 micros. E eu fico sempre com, porque eu já sei, se alguém não sabe a letra, eu digo, não, se quiseres eu ajudo-te. E eu começo a cantar. Ninguém quer ficar da equipa dela, na verdade, porque sabe que não vai cantar. Basicamente é isto. Temos sempre essa discussão, porque eu quero sempre cantar com as outras pessoas. E como é que era quando eram miúdas, até uma era assim? Como é que era lidar com essa obsessão pela vitória? Olha, eu acho que é um exemplo, na verdade. Eu vejo isso como uma coisa positiva e algo que tu também podes seguir para ti, não só no desporto, mas em todas as outras vertentes.
Mas pronto, realmente é uma obsessão e quando era aos jogos isso era muito chato, é verdade, porque às vezes chateava-nos mesmo a sério, não é? Coisas simples. Por exemplo, eu estava a lembrar disto do karaoke porque eu lembro que eu ficava furiosa, quase em choro, porque queria eu cantar e a minha irmã fechar o microfone, por exemplo. Vocês chegaram a treinar juntas, não é? Alguns A treinar anos. e a competir, sim. discutíamos. E a competir. E alguma vez resolveram assim alguma discussão Houve numa luta? As primeiras vezes que começámos a competir, que eu competi contra a minha irmã, ela era mais velha, né? E Um ano só. Eu tinha entrado. Não interessa, fazia estudar mais tempo do que eu. E nós fomos competir e ela ganhou. E eu saí furiosa a dizer: é impossível, isto jamais era ipom. Porque há o ipom ou vasário, 2 vasários já é um ipom, né? Isto jamais era ipom. E sabes porque é que eles deram de ipom? Porque toda a gente conhece e ninguém me conhece ainda. Isto é injusto. E depois houve outra vez também, estávamos numa competição internacional, que a minha irmã foi fazer a minha categoria, e eu ganhei e ela saiu a discutir comigo também. Impossível, isto não era votação, isto foi roubado. E discutia. Como é que. Isso é uma coisa que eu não sei se era capaz sequer de competir a nível profissional, assim mesmo a sério, com um colega de Não, a minha equipa. irmã queria matar. Ela tentou. E eu disse assim: Ana, tens que atacar, porque senão vão-te dar castigo. Eu projetei logo, quase que me assustei, porque eu projetei logo. E tipo, era aquela coisa que eu queria ganhar, né? Mas ao mesmo tempo, pá, eu não queria que ela perdesse, mas não dava, né? E eu projetei, assustei-me assim, tipo. E depois fiquei: olha, tu vais levar castigo, se não atacares, vais levar castigo. Não, mas olha, por acaso eu lembro-me disso, acho que foi espetacular. Eu e a minha irmã, sempre que treinávamos ou competíamos, era como se estivéssemos, na verdade, a lutar contra uma pessoa desconhecida. Sinceramente, porque nós as duas fazíamos mesmo a sério, porque as duas pessoas queriam ganhar, era uma competição, eu queria avançar e ela queria avançar. Este em particular, que a Telma está a falar, foi um ano de Jogos Olímpicos e lembro-me que para ela aqueles combates e ganhar-me a mim era avançar na competição e que ela queria muito competir com a pessoa que ia à final porque ainda não se tinham encontrado ou não se tinham encontrado assim tantas vezes. E eu lembro que o combate até se prolongou bastante e depois quando cheguei a Portugal, perdi justamente, na altura que não achei, mas foi muito verdade. Mas pronto, lembro que quando cheguei a Portugal veio imenso na cabeça do meu treinador, como é que é possível, que eu tinha prejudicado a competição da minha irmã, porque ela depois perdeu na final por minha causa. E pá, e pronto, isso era um bocado injusto, porque no fundo eu também era uma atleta e eu também queria avançar, Claro. mas claro que eu percebia que a Telma deveria, porque já estava apurada para os jogos e que para ela era muito mais importante ir à final, mas eu enquanto atleta também queria ganhar e pronto, e às vezes uma certa altura, pronto, que aconteceu isso era difícil. A tua irmã? Porque eles dizem que, pronto, Ele não é que ela não me tinha cansado, por isso é que eu Exato. tinha perdido a final. Exato. Mas não é, não é? Foi horrível, Não tem nada foi a ver. muito Não, horrível. até porque, quer dizer, a meu ver, eu acho que tem de haver alguma honestidade dentro do Não, tapete, sim, não claro. é? Há que respeitar a arte marcial em si, o Sim, judo. claro. E, portanto, vocês, quando entram ali, epá, irmãos ou Mas, não, mas o judo é para tem ganhar. esse o resto. princípio, porque quanto mais, pelo menos a minha perspectiva, acho que da perspectiva dos atletas de topo, se vais ao Japão, que é onde criaram o judo, onde estão os melhores judokas do mundo, quanto mais forte eu fizer contigo, eu estou a respeitar-te. Isso é uma coisa que ainda temos que educar, não é? Alguns atletas, porque às vezes és mal interpretado. Se estás a fazer demasiado forte, parece que estás a ser mau. Não, se eu estou a fazer o meu melhor contigo, eu estou-te a respeitar. Claro. Eu estou a dar o melhor de mim para tu treinares e estou-te a respeitar, porque acho que tu aguentas fazer Desde que seja no com o momento melhor certo, não é? de mim, Do exato. treino, exatamente. E quando acaba, acaba. E isso acho que é uma questão das pessoas se educarem a treinar. Que é uma forma de respeito e não uma forma de agressividade ou qualquer outra forma. E há atletas que às vezes não têm essa sensibilidade, que ficam assim um bocado melindrados. Se tu queres treinar muito forte, ficam assim um bocado melindrados. E depois vais a um país ou vais a um estágio internacional onde estão os melhores do mundo e ninguém estava a fazer de festinhas. Exatamente. As pessoas estão lá a dar o máximo, às vezes magoam-te e não é de propósito. É assim que as coisas funcionam. Acho que isso é uma questão de respeito também. Vocês vivem as duas do judo? Eu sim. Eu agora estou a dar aulas, infelizmente com a pandemia, não só eu, mas todos os meus colegas e todas as pessoas do modo geral das artes marciais foram bastante prejudicados, mas sim, também uma das minhas fontes de rendimento é dar aulas na parte da formação a crianças. E dá-te prazer? Muito, muito. Eu costumo dizer que há momentos em que nós nos questionamos, se eu ganhasse o Euromilhões, o que é que eu não deixaria de fazer? E eu não podia deixar de dar aulas, nem que fosse uma vez, porque acho que é uma fonte de alegria, percebes?
Ali não há dinheiro que pague, não é pelo dinheiro. Claro que o dinheiro faz falta, mas não é a minha ambição. Porque eu acho que mesmo que eu de um dia para o outro ficasse muito rica, eu não poderia perder aquela riqueza que eu tenho ali com as crianças. Ok, muito Então, fixe. voltando aqui só um bocadinho atrás, que eu fiquei curioso há bocado, como é que começou a vossa carreira no judo? Pelos vistos foi a Ana que descobriu o judo primeiro. Como é que isso É assim, aconteceu? na nossa Que idade é ru- que tinham? Na nossa rua havia um centro procriado do Cristo Rei, que tinha várias atividades para os miúdos entreter. Nós somos do bairro Branco do Monte da Caparica, então era aquelas atividades para os miúdos jantarem na rua, né? E uma delas era o judo. Na altura, eu lembro que a primeira vez que nós experimentámos judo, e nessa vez eu também experimentei com a minha irmã, era porque umas amigas nossas faziam judo e elas disseram que lhes queriam bater no judo. E nós, espera aí, vamos lá ver quem é que quer bater as nossas amigas. E então fomos ao treino. Esse primeiro treino de todos foi assim, que era para defender as nossas amigas, quem é que quer bater as minhas. Entretanto, eu não fiquei, a minha irmã acabou por ficar, eu fui jogar futebol. Mas eu tinha, sei lá, 12 anos e jogava com miúdas de 18, não tinha lugar nenhum na equipa, tinha quando havia torneios para a minha idade e só treinava. Entretanto, cansei-me de jogar futebol, porque lá está, sempre fui muito competitiva, não tinha a oportunidade de competir muitas vezes. E eu lembro-me que a minha irmã já tinha começado a viajar com aquela que também eram as nossas amigas, né? Era o nosso grupo de amigas. Isto numa altura em que o futebol feminino não tinha. Não tinha nada a ver do que tem agora, né? Está muito mais organizado. Eu não teria desistido, provavelmente, mas ainda bem que eu desisti. Respeito muito o futebol, mas. E entretanto a minha irmã, eu estava assim desmotivada, eu lembro perfeitamente ela dizer, anda para o judo, vens connosco, vais viajar, é muita gira, não sei o quê. E eu queria viajar, na verdade eu queria era viajar e estar com elas, não me lembrava sequer muito bem como é que era o judo, tinha feito um bocadinho naquela altura. E foi assim, tinha 14 anos e decidi que queria experimentar judo e foi por causa desse projeto que havia nesse bairro, no nosso bairro. Ok. E depois, como é que tu mergulhaste a sério no judo? É porque elas já ganhavam medalhas a nível nacional, já eram campeãs nacionais, então eu acho que esse espírito de ganhar já estava incutido. Eu, como não percebia nada de judo, não fazia a mínima ideia do que era aquilo, não sabia a mínima ideia como é que a competição estava organizada nem nada, no fundo a minha ignorância ajudou-me, porque eu era extremamente competitiva, sempre tinha feito desporto, fiz atletismo, depois joguei futebol, sempre fiz muito, muito desporto na rua, jogava basquete, participava em todos os corta-matos da escola, então tinha muita destreza, tinha muita motricidade, tinha muita coordenação motor e tudo. E então, isso, aliado à minha ignorância de não saber que o judo é um desporto muito complexo, eu pensei, não, eu posso ser uma das melhores também. Como elas eram fortes, eu pensei que eu também podia ser, não é? Acho que se eu tivesse consciência, às vezes é bom sermos ignorantes, porque se eu tivesse consciência do quão difícil era, talvez eu não tivesse entrado. Porque com 14 anos, supostamente é tarde para tu começares uma carreira de alta competição no judo, é tardíssimo, porque tens que aprender as bases. E felizmente, como eu não sabia isso, eu achei que podia ser boa, né? E deu que fui. Começaste com 14 anos e com que idade é que foste aos primeiros Jogos Olímpicos? Foi muito cedo, não foi? Fui com 18. 18, ou seja, tu em 4 anos passaste Cinto branco. de cinto branco para atleta olímpica. Sim. Como é que isso aconteceu? Explica-nos. Eu ainda estou para perceber. Vou perceber como é que isso aconteceu. Eu acho que, lá está, eu sempre fui muito competitiva. Comecei a ir às competições e comecei a ganhar combates. Percebi que até que era boa naquilo, que podia ser boa. E desde que eu entrei comecei logo a treinar muito. Isso foi uma coisa que eu tinha a disciplina do treino, jogava futebol, estava habituada a treinar. E comecei logo a treinar muito, eu comecei logo a fazer muitas vezes treinos bidiários. E houve um campeonato do mundo que nós fomos em júnior, primeiro ano. Já tinha ganho algumas medalhas internacionais e nesse campeonato do mundo eu lembro-me de falar com a minha irmã, eu perdi o primeiro combate, perdi o segundo, a minha irmã ficou em quinto nesse campeonato do mundo e eu lembro-me de olhar para lá e pensar, não posso ser só uma pessoa que vem aqui que está a dar pontos às outras, eu tenho que ser a pessoa que entra no tapete e que pode ganhar a competição. E se eu quero isso, eu tenho que treinar mais. Eu lembro de dizer à minha irmã, nós queremos ganhar, nós temos que treinar mais. E a partir daí foi uma opção com o treino. Eu comecei a ir mais cedo, sempre para treinar as coisas que eu tinha dificuldade, ficava sempre lá depois. Comecei a treinar mais, a correr, a subir à corda, a fazer mais treino físico, porque eu realmente tive consciência que
se eu queria ser uma das melhores e que eu queria que soubessem o meu nome, eu tinha essa ambição, mas não era para ser conhecida, eu nunca quis ser conhecida, nem nunca pensei que eu fosse ser conhecida por causa do judo. Eu queria que quando eu entrasse no tapete, soubessem que eu era boa, e eu tive consciência ali, que se eu treinasse mais eu podia, a partir daí foi... Ou seja, tu querias que soubessem quem tu eras no judo. No Querias judo, ser respeitada na Exatamente. modalidade. eu queria saber, e queria eu também ter consciência que se eu fosse competir, eu podia ganhar. Eu queria ter essa segurança de que quando eu fosse competir, eu podia ganhar. No meu segundo ano de júniores, tinha 17 anos, e comecei a ganhar as competições todas. Eu e a minha irmã começámos a tirar ainda mais medalhas. Eu fiquei em terceiro no campeonato da Europa, de júniores, e a minha irmã ficou em quinto, não foi? E havia o treinador na altura, o António Matias, que tinha assim uma mente mais aberta, mais vanguardista, e pensou alguém integrar esta equipa que vinha de júniores, que tinha talento, e fazer umas coisas com os séniores só para ganhar algum ritmo, alguma experiência. E houve o Campeonato Nacional Séniores, eu ganhei. O Campeonato Nacional Séniores também foi assim uma coisa Isso tipo era Sendo júnior. júnior. Yeah. Ninguém estava à espera, né? Nem tu? Nem eu. Ou Quer tu dizer, lá no fundo eu estava. O meu estavas- treinador disse-me que mais 2 anos eu podia ser campeão nacional sénior. E eu pensei, não, estás a Ou brincar seja, para ser Vai isto. ser já. Vai ser já. Porque funcionava um bocadinho assim. Se me dissesses que eu não podia, eu ficava chateada. Espera aí, não, se calhar eu posso, estava a dizer que eu não posso. Isso Dava-te- dava-me ainda mais motivação. Eu ganhei e depois tive a oportunidade de ir às competições séniores no ano olímpico. E a Joana Ramos, que é uma excelente atleta, já foi a 2 Jogos Olímpicos também, já foi quinta no Mundial e tudo. Nesse ano já estava apurada praticamente. O apuramento só fechei em maio, mas já estava apurada para ir aos Jogos Olímpicos. E eu lembro que ganho o Campeonato Nacional e não sei o quê, e eles dizem, e se conseguisse ir aos Jogos Olímpicos? Eu não tinha pensado muito bem naquilo, porque eu nem sequer sabia como é que o apuramento funcionava, né? Sei lá, eu tinha começado a fazer ajuda há 3 anos. Tipo, se der para ir, eu vou. E eu disse, não, eu gostava Se de... me convidarem, eu vou. Eu disse, eu gostava de ter bons resultados, se isso me der a qualificação olímpica. E na altura saiu até manchetes no jornal, vou lutar por Atenas, que era os Jogos Olímpicos de Atenas, e fui bastante criticada. Esta miúda tem 17 anos, só porque ganhou o Campeonato Nacional, acha que alguma vez pode ir aos Jogos Olímpicos. Bastante Foi criticado. o pior. Dentro do judo. Sim, muito, fui muito. Foram Os treinadores criticada a ligar. por tu, enquanto atleta, ambicionares mais. Eu acho Foi isso porque mau. eu era nova, estava quase inconsciente, não foi consciente, mas estava a dizer que ia tirar o lugar a uma atleta com muitas medalhas e que já estava apurada para os Jogos Olímpicos, então aquilo foi visto um bocadinho como arrogância. Mas eu nem tinha pensado muito naquilo, porque eu respondi de forma natural, mas quando eles me disseram que eu não ia conseguir, acabou, acho que começou aí o meu apuramento para os Jogos Olímpicos, porque eu pensei, não, agora eu vou conseguir. E eu comecei a ir, tive a oportunidade de ir às provas séniores, eu faltei algumas no início porque estava lesionada, e na minha segunda prova, que era uma taça do mundo, que equivale agora tipo a um grande prix, ganhei. E toda a gente ficou chocado, como é que eu ganhei uma taça do mundo, era uma prova a contar para o ranking olímpico, e eu também fiquei assim, tipo, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu aqui? E o treinador chega, chama-me e diz, olha, não sei se sabes, eu pensei, deve estar em 11ª, naquilo lá parava os 5 melhores da Europa, deve estar em 11ª, vai ter que me levar a mais, pode ser que dê. E ele chega, diz, senta-te aqui, sabes o que é que aconteceu? Eu, não. Sabes em que lugar do ranking é que estás? E eu, não. E ele estás em terceiro lugar no ranking olímpico. E aí caiu uma ficha, não, isto está mesmo a acontecer. Eu estava a apurar, mas ainda faltavam muitas competições. Eu tive mais 3 taças do mundo, fiz mais 3 finais, mentira, sim, 3 finais, mais um ouro, e fui ao Campeonato da Europa de Séniores, onde fiquei também em terceiro e apurei-me para os Jogos Olímpicos. Foi assim. Eu acho que eu não estava a pensar que... Isso era um objetivo, não é? Ir aos Jogos Olímpicos, claro. Mas eu não estava a pensar... Eu estava a pensar que eu queria ganhar, porque eu sempre fui assim, eu queria ganhar. E essa irreverência, ajudou-me e consegui. Como é que sentiste? Tipo, assim, a primeira vez com 18 anos... É que, olha, eu gostava de ter tido a percepção que eu tenho hoje, eu não tive. Eu meti aquele modo de, eu porém para os Jogos Olímpicos, eu tenho que ir lá tirar uma medalha. Eu não pensei que eu tinha feito algo de extraordinário, porque eu não via tipo, só tenho 18 anos e consegui. Eu estava tão focada em ser a melhor que eu não queria valorizar, inconscientemente, não valorizava ser tão nova ou fazer ajuda há pouco tempo. Eu estava tão focada em atingir os meus objetivos que eu não valorizava tanto isso. Hoje em dia, eu tenho mais consciência, à medida que fui ficando mais velha, daquilo que fiz. Tipo, peraí, se eu olhar para mim de fora, penso assim, isto é impressionante. Mas na altura que eu estava a fazer isso,
eu estava a pensar como é que eu ia tirar uma medalha nos Jogos Olímpicos. Eu não estava a pensar que eu me tinha apurado para os Jogos Olímpicos e no quão espetacular isso era. Hoje em dia, 18 anos, acho que é o primeiro ano de júniores, mudaram. Um júnior agora tem 18 anos, ou seja, agora teria ido aos Jogos já no meu primeiro ano de júnior. Foi uma coisa surreal, mas que e não é só apurar, teres a capacidade de em 4 anos fazer isso. As pessoas estão a vida toda a tentar ir a uns Jogos Olímpicos e de repente eu entro em 2001, acho eu. Não, 2000. Entrei em 2000. 2004 vais aos Jogos. E 2004 fui aos Jogos. Tipo, eu percebo porque é que eles disseram que eu era maluca. Mas como é que... Já agora quero Fiquei saber... nono. Quem te criticou, depois algumas dessas pessoas de certeza que te vieram louvar, não? Não, sim, houve uma fase inicial em que as pessoas ficaram surpreendidas de eu estar a tirar medalhas e acharam que era um pouco fator surpresa. Tu entras no circuito, tu tens capacidade, as pessoas não conhecem a tua forma de lutar e tu consegues, se fores realmente bom, fazer isso. Mas depois deram-me os parabéns, disseram, não, eu achei que tu estavas a ganhar porque tu eras uma surpresa no circuito. Mas não é por causa disso. E deram-me os parabéns, sim. E fizeste 9º lugar, não é? Fiquei em 9º. Disputei os quartos de final com a francesa, na altura era vice-campeã do mundo, fui ao ponto de ouro para lutar para a meia-final. E perdi, fui para a repescagem, acabei por perder com uma romena, na altura era campeã da Europa. E fiquei em 9º e fiquei super frustrada. E agora entendo que eu não tinha experiência, nem tática, nem técnica, nada. Não tinha maturidade nenhuma para estar... E estava ali a disputar no Golden Score, no ponto de ouro, com as melhores do mundo, uma medalha nos Jogos Olímpicos. E para mim aquilo foi uma derrota, mas não foi uma derrota. Agora eu consigo compreender isso, mas naquela altura, para mim, foi uma derrota ter sido 9º lugar. É engraçado tu estás a dizer isso, mostra um bocadinho de ti enquanto pessoa. Essa tua ambição e o tu quereres, e tu não usufruires daquilo que estás a fazer agora, porque já estás a pensar naquilo que tu queres fazer ou aquilo que tu querias ter feito nesta competição, isso com certeza te ajudou a chegar onde chegaste. Porque apesar de tu hoje em dia, com mais experiência de vida, olhas para trás e dizes, aquilo que eu fiz na altura foi espetacular e eu não me apercebi disso, mas o tu não te teres apercebido disso e o quereres mais e mais e mais e mais, se calhar foi isso que te fez chegar onde chegaste, não? Não, sem dúvida. Eu acho que eu não ter essa consciência é que me ajudou. Por um lado, há vitórias que eu não desfrutei tanto, mas por outro lado, tudo o que eu consegui foi porque eu estava sempre insatisfeita, eu queria sempre Qual mais. é que foi a que desfrutaste mais? Acho que a medalha olímpica, porque era uma coisa que eu perseguia há muito tempo e realmente eu tinha essa ambição de ganhar a medalha olímpica e toda a gente dizia que tantas medalhas mundiais e nunca conseguia uma medalha olímpica e aquilo estava sempre na minha cabeça como se aquilo pusesse em causa o meu valor. E então eu não sei como é que eu ia conseguir perseguir na minha carreira, pós-carreira, sem ter ganho a medalha olímpica. Vais aos próximos Jogos Olímpicos? Sim, Tóquio. Não vais conseguir a medalha de ouro. Não vais. Eu digo que não vais Eu também conseguir. acho que não. Não vai. Está bem? Pronto. Olha, por acaso estava aqui a ouvir e a pensar aqui numa questão que fizeste, entretanto, dizer que como é que ela em tão pouco tempo conseguiu ascender tanto, não é? Eu acredito que é a parte mental e é a parte de ter um talento extraordinário, não é? Porque é como se diz, e é verdade, houve muitos atletas que tentaram e deram o máximo e não conseguiram, e fizeram as coisas certas, mas realmente é muito difícil. Mas outra coisa, eu lembro-me de sermos muito jovens, e nós já treinávamos mesmo muito, e eu lembro-me de olhar para a minha irmã no início, que ela estava aqueles primeiros anos a treinar, e lembro-me de às vezes olhar para ela, não dizer nada, mas pensar assim, eu acho que a minha irmã treina como se ela fosse aos Jogos Olímpicos, ou seja, eu olhava para ela como se ela se estivesse a preparar para os Jogos Olímpicos, mas eu não imaginava que em 2004 ela lá estaria. Mas se calhar ela começou a fazer um trabalho, não é? Que atingir um objetivo, mas sem sequer saber que o estava a fazer. Eu acho que eu lembro-me de ver ela a treinar e pensar, e nós treinamos muito, mas ela treina ainda mais. E como é que foi para ti ver a tua irmã a chegar aos Jogos Olímpicos? Foi mesmo espetacular. Eu sempre, estes anos todos, tenho acompanhado a minha irmã. Os últimos anos não consigo ir tanto presencialmente às competições, mas para mim foi um grande orgulho, para já porque eu também sou do judo e eu sei o quanto difícil é estar nos Jogos Olímpicos a nível de apuramento e quanto mais seres um atleta que és potencial medalhista, não é? Uhum. E até eu sou muito fã no sentido, eu sei que isto é uma coisa, eu acho que vai haver bons atletas futuramente no judo, mas sinceramente acho que não vai haver uma Telma Monteiro, porque imagina, ir aos jogos nas condições que ela foi, de onde nós viemos, não é?
e ter esta consistência. Por exemplo, uma pessoa muitas vezes faz uma carreira de quase 20 anos e tens uma medalha, se calhar, num campeonato da Europa, e é espetacular. A Telma foi 14 e ganhou 14 medalhas. Eu não acho que isto vá voltar a acontecer, eu acho que isto E agora não é vai ganhar espetacular. a 15ª. E agora nós estamos a torcer por ser em Portugal. A competição dela, como ela disse, é dia 16 e dia 17 vai haver uma homenagem à carreira da Telma, porque eu acho que independentemente do que acontecer dia 16, e claro que nós acreditamos sempre numa medalha, porque não é? Mas eu acho que isto é de facto histórico, não é? Mesmo a nível de campeonatos do mundo, quantos atletas é que vão e têm a regularidade que ela mais uma vez teve, em sítios que às vezes é difícil só participar. Por isso é mesmo, pá, eu acho que isto é histórico e não vai mesmo haver outro atleta. Haverão atletas com resultados espetaculares, acredito que vai haver mais medalhas olímpicas, mundiais e europeus, mas nunca com esta consistência ao longo dos anos. Ter uma irmã a apoiar assim ajudou, não, Telma? Eu treinei antes de vir para cá. Ela já sabe, Claro, já estou a sabe ser o paga, guião. tenho aqui o cachê e tudo, já espero. Boa. Claro. Eu acho que aquilo que fez a diferença, que tem feito a diferença na minha carreira, que é uma coisa que tu, por muito que treines ou tens ou não tens, acho que é o psicológico. Acho que psicologicamente a única coisa que eu posso ser muito boa tecnicamente, tenho uma capacidade física muito boa para o judo, porque sou explosiva, sou rápida e são características muito boas num judoca, mas eu acho que psicologicamente eu sou anormal, no bom sentido. Psicologicamente sou... Eu nem consigo... Eu até costumo dizer, eu não tenho mérito nisso, porque eu sou assim. Eu desde pequena que sou extremamente competitiva, que sou extremamente resiliente, que sou extremamente perseverante. Quanto mais eu tiver que fazer para ganhar, mais eu vou fazer, ou para ser bem, em tudo o que eu faço. A pressão para mim, não vou dizer que é uma brincadeira, mas é aquilo que eu gosto. Então eu tenho todas as características mentais que um atleta de alta competição tem que ter. E eu sou assim em tudo na vida. Agora, recentemente, há 1 ou 2 anos, comecei a dar palestras em empresas, e a primeira vez que eu fui dar uma palestra, era a primeira vez, né, assim, na empresa e tal, e eu estava assim um bocadinho nervosa. Eu pensei, pá, eu descobri outra coisa que me faz sentir aquilo que o judo faz, e depois eu cheguei lá, aquilo correu bem, porque realmente eu parece que estou sempre à procura da pressão, eu quero estar sempre fora da minha zona de conforto. Se eu não me sentir confortável para fazer alguma coisa, se eu me sentir confortável para fazer alguma coisa, se não me apetecer, eu não faço. Mas se eu não me sentir confortável para fazer alguma coisa, eu vou. Porque é isso que me motiva. Agora eu participei nos programas que eu participei de televisão e toda a gente disse, como é que não te imagina fazer uma coisa dessas? Que eu sou assim mais reservada, no meu grupo de amigos não. Sou muito excêntrica. Mas sou muito extrovertida, sou muito excêntrica. Mas pronto, assim para o público geral as pessoas acham que eu sou assim uma pessoa mais reservada, e para quem eu não conheço eu realmente sou. Então naquele programa que eu participei da Máscara e do VIP 5, que eu tinha que cantar, e essas coisas todas. Mas eu já tinhas treinado no karaoke no Exatamente. Japão. Isso é parte que as pessoas não conhecem, né? Isso já tem anos e anos de carreira. Mas a questão é que para mim é fora da minha zona de conforto, porque a televisão para mim, eu tornei-me conhecida, mas é uma coisa secundária. Não, como eu disse logo no início da nossa conversa, eu não fiz isto para ser famosa, ninguém era famoso com o judo quase. Mas eu vou sempre a esses programas, porque é mais difícil, entre aspas, para mim, fazer uma coisa dessas, mesmo que normalmente corre-me bem, porque eu depois vou buscar até uma extrovertida, do que sentar-me e dar uma entrevista num programa de televisão. Não sinto pressão nenhuma, não sinto nada, entre aspas. Agradeço, reconhecimento, tudo. Claro. De ir à televisão. Sim, mas é não importante. sentes aquela... Mas não tem pressão nenhuma. As pessoas dizem, veja as tuas entrevistas depois de dar. Eu digo, não, mas não queres ver se fizeste bem ou mal. Eu parto sempre eu não minto. Não minto, não sou uma pessoa pura. Mas é raro mentir. E não me preocupo muito com a imagem que as pessoas vão ter de mim. Eu, quando estou a falar como eu sou. E há pessoas que vão gostar, pessoas que não vão gostar, e é normal. Mais que tudo, o que é uma pessoa pura? Não se sabe. Pois, imagina que é uma pessoa pura. Eu não sei de certeza. Mas pronto, eu sou sempre honesta, tento sempre ser imparcial, na forma como expresso e tudo mais. E enquanto que esses programas é mais show-off, é mais de diversão, entretenimento, e então é mais um desafio para mim. E então eu aceito sempre, mas só para dar um exemplo, que eu gosto é de fazer aquilo que me tira da minha zona de conforto. Isso é tudo que um atleta de alto rendimento precisa. É super giro estares a dizer isso, porque há uma frase de um mestre de jiu-jitsu que eu costumo utilizar muito na vida, que ele diz que gosta de estar sob pressão, porque é sob pressão que os diamantes nascem. Sim.
E eu levo isso mesmo para a vida porque o jiu-jitsu ensinou-me isso. É quando nós estamos debaixo de pressão e a levar porrada é que estamos a crescer mais. Ou seja, nós crescemos mais a levar porrada, por muito que o Diogo diga que não gosta de levar umas batatadas, do que quando estamos a dar. Esta é a realidade. E é muito importante, a meu ver, este paralelismo das artes marciais com a vida. E o Bruno Lima disse aqui no segundo episódio uma coisa muito interessante que eu estou a reparar em ti, que é, ele acredita piamente que uma pessoa que seja bem, uma pessoa que treine jiu-jitsu ou judo neste caso, sei lá, 4, 5 vezes por semana e vá treinar todos os dias e atinja, sei lá, 20 anos de prática, que consegue ser bem sucedido a fazer o que quer que seja na vida. Porquê? Porque está exposto a esta pressão, a esse desconforto. Não, sim, e a eu tudo acho isto que estás a os dizer, atletas de não é? alto rendimento, agora está-se a mudar um pouco essa imagem, mas já há uns anos atrás, já há 10 anos atrás, quando eras atleta de alto rendimento, o que é que fazes? Sou atleta, és burro, Exato, não exato. estudas. E isso é uma ideia muito, muito errada, porque os atletas lidam com tanta coisa. É que tu não és atleta, tu não geres só, não é só ir treinar, tu geres muita coisa, muitos momentos de stress, tu tens que lidar com pessoas em momentos de muito stress, tu próprio estás em momentos de stress e tens que saber lidar com as pessoas, tu tens que saber ser disciplinado e aquele dia não te apetece, mas tu tens que ir. Tu quando vais lutar não há volta a dar, é um momento de pressão, mas tu vais ter que entrar no tapete. Ou seja, nós estamos habituados a responder nos momentos de pressão, a ser disciplinados e a treinar para esses momentos de pressão. Nós não somos infalíveis, nós falhamos, mas nós aprendemos a lidar com essa situação e a continuar. Isso tudo é assim, isso é o que tu és. Tu não podes ser um atleta assim e na tua vida vai ser diferente. Tu lutas, eu costumo sempre dizer, tu lutas como tu és na vida. Já vi atletas chegarem lá e antes da competição já estarem a dar desculpas porque ontem dormi mal, dói-me não sei o quê, epá, não consegui treinar esta semana porque o meu treinador, ou perderem porque o meu treinador, porque o árbitro, e é assim, és assim na vida. Se tu és assim ali, eu digo sempre isto, tu lutas como tu és na vida. Portanto, um atleta que lida com essas situações e que reage assim enquanto atleta, a vida vai ser igual e vai estar preparado para qualquer desafio que apareça, e são as melhores pessoas para se empregar numa empresa, num negócio, são os atletas de alta competição. Ainda para mais, um atleta de alta competição que também estuda, é uma pessoa que tem que ter uma grande capacidade de organização, de gestão, de definir prioridades. E, portanto, eu concordo, um atleta de alta competição é aquilo no tapete, é aquilo no treino, é aquilo vai ser aquilo fora da área da competição, vai ser aquilo na vida. Eu lembro-me, eu sempre fui assim. Às vezes as pessoas, eu digo um monte de coisas que até me dizem assim, tá, mas se só virem dizer isso e não te conhecerem, não te vão compreender. E eu digo sempre, eu percebo e eu também não iria, se eu não tivesse a minha mentalidade, eu também não iria compreender. Por exemplo, eu estou num treino, se me dói alguma coisa, agora esta situação do ombro, tive 6 semanas sem lutar. Eu fui ao treino e o treino correu muito bem, eu disse, pá, eu sou muito boa. E eu saio a dizer isto, e claro que as pessoas que me conhecem já sabem o que é que eu quero dizer, mas tens de ter este mindset. Eu saio a dizer, não, eu sou muito boa, imagina, se eu estiver ilusionado, eu sou assim, imagina, se eu não tenho ombro e sou assim, imagina com ombro. E tu tens que ter este mindset para tu ter sucesso, para tu conseguires passar as adversidades e tudo mais. Isto aqui tem que estar presente e não é sempre bem compreendido por toda a gente, mas é aquilo que faz a diferença. Eu acho que os atletas de alta competição conhecem-se muito bem, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Sim. E isso mostra depois como é que são na vida também, não é? Porque eu acho que há muitas pessoas que na sua vida normal, ou naquilo que é uma vida normal para a sociedade de hoje em dia, não se conhecem. É verdade. Porque nunca lidaram com uma pressão como tu lidas, nunca lidaram com pessoas à volta delas a sofrerem a pressão que tu lidas, porque quando tu vais numa equipa de Jogos Olímpicos tens que lidar contigo, mas tens que lidar com os teus colegas que estão sob a mesma pressão que tu, com os teus treinadores, com a pressão que a tua família te mete, que os teus amigos te metem, e acho que há muito poucas pessoas que se conhecem realmente a esse ponto, e os atletas de alta competição conhecem-se a si mesmo. Eu sei como é que vou lidar com a pressão quando vou numa seleção, quando vou competir, quando a competição corre bem, quando a competição corre mal, quando me lesiono, quando estou mesmo no fundo e quero treinar e pensei, parti qualquer coisa, agora tenho que estar 6 meses parado sem poder fazer a coisa que mais gosto de fazer. São poucas pessoas que passam por isso. Por isso, sem dúvida que os atletas de alta competição são, acho que nesse aspecto, não só enquanto atletas, mas enquanto pessoas, são um bocadinho mais do que a maioria, vamos dizer assim. Tu és obrigado tu tens muitos momentos em que és obrigado
a refletir e a pensar sobre ti. Depois lá está. O sucesso depende de como é que tu... também do quanto tu te conheces, porque se tu estás a passar um momento difícil e não consegues encontrar em ti as ferramentas para ultrapassar, tu não ultrapassas, tu começas a entrar numa espiral descendente e tu precisas te conhecer para saber, para aceitar muitas vezes, olha, não, sou eu que não estou bem, sou eu que tenho que treinar mais isto ou tenho que treinar mais aquilo, para tu perceberes o que é que podes evoluir para continuares a ser bem sucedido. Isso obriga-te muitas vezes a refletir, ou se ficares frustrado com alguma situação, obriga-te a parar e a perceber emocionalmente como é que tu podes lidar com isso, até que ponto é que tu tens culpa. Há coisas que não podes controlar e tens que aceitar que não podes controlar, ou seja, tu aprendes a gerir muito bem as tuas emoções. Eu acho que o Judo tem sido uma ferramenta muito boa para mim. Eu acho que sempre fui muito introspectiva, sempre tentei pensar muito sobre as coisas. Tem amigos meus que dizem que eu sou psicóloga. Estou sempre a tentar entender o lado do outro e a compreender-me a mim também. Sem dúvida que a parte psicológica de toda a minha carreira, se alguém quisesse alguma coisa minha, tinha que ser a minha cabeça. O resto, muita gente talentosa, mais do que eu até, que já passou pelo tapete, e acho que foi isso que me diferenciou. A cabeça, sem dúvida, eu também parece muito a minha maneira de ser enquanto pessoa, e emocionalmente também me sinto bastante estável e vejo exatamente o mesmo que tu, que é, às vezes, pessoas muito mais talentosas até que eu fisicamente não têm o mindset certo para conseguir chegar lá, porque lá está, isto é muito fácil quando as coisas correm bem, mas quando correm mal, e não é toda a gente está habituada a lidar com a derrota, com as lesões, com tudo, e acho que mesmo enquanto miúdo, lá, enquanto júnior, por exemplo, ou tu enquanto júnior, passaste por situações difíceis, pessoas a criticar-te. Qual foi o momento mais difícil da tua vida? Nem é da carreira, da vida. Da vida. É. Ai, da vida é complicado, Eu já sei, tive eu acho. alguns. Eu acho que eu sei o teu, não é? Não sei, eu acho que para mim os momentos mais complicados, no modo geral, o meu treinador morreu quando Era isso que eu ia dizer, por acaso. em 2008, foi bastante complicado, mas acho que nada bate isso, não é? Desportivamente, ter perdido nos Jogos Olímpicos de 2008 foi uma grande desilusão, mas acho que Londres até superou isso, perdi o primeiro Diz-me só combate. uma coisa, perdeste os Jogos Olímpicos antes ou depois do falecimento do teu treinador? Perdi depois. Teve influência? Eu não sei se... Eu acho que não. Eu acho que, sinceramente, o que teve influência é que eu nunca perdi um combate. Era a melhor do mundo, mas assim... Era absurdo como eu era a melhor do mundo. E eu acho que isso trouxe-me alguma arrogância também. Porque eu achava que eu ia ganhar. Mas eu esqueci de perceber como é que eu ia ganhar. Eu tinha muito aquela coisa, não, quando eu chegar lá, eu sei mais ou menos o que elas fazem, eu sou muito boa, eu quando chegar lá vou... E acho que isso foi uma grande lição para mim, que eu tive que prestar mais atenção, a perceber que eu posso ganhar, eu tenho tudo para ganhar, mas isso não impede que eu tenho que pensar nos detalhes, que eu tenho que pensar a luta ao detalhe, que eu tenho que estar preparada, o combate pode ter um caminho diferente e que eu tenho que estar lá dentro e saber lidar com isso. Eu achei que eu era tão superior em termos de capacidades técnicas, físicas e tudo, que eu ia chegar lá e eu ia ganhar. E quando cheguei lá, os combates eram duros e não fazia mal. Eu podia ter ganho na mesma, ganhei um, e estava a ganhar o segundo, que o atleta que depois acabou por ser campeã olímpica, mas eu precisava de saber sofrer e eu não estava habituada, porque eu estava a ganhar as coisas tão facilmente, era número 1 do ranking mundial, campeã da Europa, vice-campeã do mundo, eu estava a ganhar as coisas tão facilmente que, por um lado, isso tirou uma capacidade de sofrer lá dentro do combate, de gerir emocionalmente o combate. E isso foi o que falhou em Pequim, foi essa. Mas pronto, foi um ensinamento, foi eu perceber que eu tinha que estar lá dentro e saber que tinha que gerir emocionalmente o combate. E foi difícil gerir-te emocionalmente depois dos Jogos Olímpicos, ou seja... Eu acho que foi o mais difícil depois de Londres. Em Londres eu perdi o primeiro combate e acho que foi mais... Londres foi em 2012. Exatamente. E acho que para mim foi o mais duro, porque em 2008 eu era nova e era mais nova, ainda tinha uma perspectiva mais à frente. Subi de categoria, fui campeã da Europa, número 1 do mundo, vice-campeã do mundo, logo a seguir.
E isso continuou a alimentar aquela coisa de que eu era realmente muito boa. Em 2012 eu senti que eu até tinha trabalhado, que o meu mindset era outro, que eu estava mais humilde para conseguir. E ter perdido foi, tipo, onde é que eu falhei? Mas por outro lado foi bom, porque eu continuei outra vez a perceber, não, o que é que eu tenho que fazer para melhorar? E foi quando comecei a trabalhar com uma psicóloga, que até ajudou mais do ponto de vista pessoal do que atleta, mas está tudo sempre ligado. Está sempre tudo ligado. Comecei a trabalhar outras componentes físicas, a ter mais atenção à parte tática do combate, e acho que foi isso realmente que me trouxe a medalha no Rio. Mas se eu tiver em conta que eu também comecei tão tarde, eu acho que todos esses ensinamentos que eu devia ter tido, mesmo em termos de emocionais, de maturidade, que eu devia ter tido quando eu era criança, eu não tive, porque és criança, vais a uma competição, perdes e começas logo a fazer essas reflexões. Foi como se a minha carreira, essa parte emocional do atleta, tivesse tudo atrasado. Eu era muito boa fisicamente, mentalmente super forte, motivada, capaz, mas essa parte emocional de gerir a derrota, de perceber aquilo que eu poderia melhorar, de como é que eu poderia gerir o combate, isso foi tudo mais tarde, porque eu também comecei mais tarde. Eu acho que isso foi isso que eu notei. Mas a parte psicológica, eu estava a lembrar o que eu queria dizer ainda há bocadinho, é que eu costumo sempre dizer que a forma como eu falo, como eu estava a dar aquele exemplo, eu vou ganhar, eu sou o melhor, elas ganham porque eu não estou a competir, estou sempre com estas coisas, e isso eu já era assim. E normalmente as pessoas, se me ouvirem agora, pensam, fogo, anda convencida, é bem arrogante, porque eu ganho. Não, está errado. Eu já era assim, foi por isso que eu ganhei, porque eu sempre acreditei que eu podia ganhar. E quando eu digo que vou ganhar, eu tenho muito respeito pelas minhas adversárias, foram elas que me fizeram ser quem eu sou. O meu mindset de eu posso ser melhor que tu, eu posso ser a melhor, eu posso vencer, eu vou ganhar. Isso é que me fez ganhar. Eu não digo que vou ganhar porque sou 5 vezes campeã da Europa. Isso não me interessa. Eu fui 5 vezes campeã da Europa porque eu achei que eu podia ser. Então eu acho que nem tenho mérito nisso, porque eu cresci assim. Lá está, tu já nem pensas no facto de teres sido campeã da Europa. Tu queres ser campeã da Europa outra vez. Eu quero, porque eu lembro-me de saber... há uma rapariga, uma atleta, a judoca, que tinha 8 títulos europeus. E eu lembro de pensar, eu quero ser a mais medalhada de sempre. Isso não me trouxe os 8 títulos europeus, mas já me trouxe 5. E então eu sempre tive essa ambição de eu quero ser a mais, ter mais títulos europeus, é que tem mais títulos. Eu sempre fui atrás de ser a melhor. Ontem estava uma coisa a convencer a ir a Paris 2024, que era para ser a que tem mais Jogos Olímpicos de sempre. Eu disse, calma, vão ter que aceitar que um dia isto tem que acabar. Mas acho que esse mindset, eu lembro de quererem me bater na escola porque fazíamos interturmas, de futebol, e foi 5º ou 6º ano. Ou seja, eu tinha 9, 10 anos. E eu ir com a minha vizinha no autocarro e dizer assim, a minha equipa vai ganhar a tua. E depois não ganhámos porque eu passei o jogo todo a levar porrada, literalmente. E eu estava cheio de medo, né? Tipo, vou-me bater. E veio, o jogo todo não conseguia jogar, vá pancada, literalmente. Tiveram sorte, ainda não sabia ajuda. Não, fogo. E depois no fim do jogo, tipo, esperaram lá fora, queriam me bater, e era por causa disso, porque eu sempre fui assim, eu ia para a escola dizer, eu vou ganhar, eu vou ser melhor que tu. Eu lembro de ter 12 anos e dizer que ia ser famosa, e tu perguntas, querias ser famosa? Não, eu devo ter metido na cabeça que aquilo ia acontecer. Aconteceu, mas pronto, eu sempre tive este mindset. E Ana, Eu acho que, olha, falando aqui, desculpa de interromper, pegando aqui no que a Telma está a dizer, uma coisa que ela até já falou há um tempo e eu concordo muito. Eu penso que às vezes as pessoas não se veem num determinado patamar, não é? E quando alguém diz sem problemas que se vê e que vai atingir, isso para as pessoas é quase ofensivo. Na verdade, elas estão a fazer o espelho delas mesmas. Elas, como não acham que lá estão, como é que alguém tem a ousadia de trabalhar e dizer que vai conseguir? Pronto, e neste sentido acho que é um bocado, na sequência daquilo que a Telma acabou de dizer, eu acho que é um bocado o que acaba por acontecer. De ela dizer estas coisas, tipo, eu vou à competição, imagina, nós estávamos todos aí de viagem, pronto, eu já conheço a minha irmã, para mim eu percebia isto perfeitamente. Ela dizia, agora vou a esta competição, vou à final, vou ganhar o ouro. E ela dizia isto naturalmente, e a verdade é que ela chegava lá, as outras pessoas eram muito fortes, estavam muito bem ranqueadas, e a verdade é que ela fazia uma coisa extremamente difícil para ser fácil. E depois, ainda por cima, utilizava esta ironia verdadeira, né, de certa forma,
que dizia, pá, eu agora vou ganhar, agora quando for ali a Sofia vou ganhar a competição. E dizer isto aos outros colegas que já estão na luta, né, e que não têm esta coragem, porque eles não se veem naquele patamar, infelizmente, ou não, pode fazer alguma confusão, mas depois de tantos anos de convivência as pessoas percebem que é uma forma normal e que é uma forma fora da caixa de pensar e que não tem mal nenhum. Mas Devemos criar ver... anticorpos, não é? Exatamente. Não, muito, acho que... Mas é por isso que eu digo, quando me dizem isso de... se as pessoas estão a virem falar assim, tens de ter cuidado, não vão compreender como tu pensas. E eu digo sempre, eu entendo, eu não julgo as pessoas que não me compreendem, se não gostarem de mim, não há problema nenhum, porque há outra coisa, eu também não me importo que não gostem de mim. Porque eu sou assim, eu tenho a minha personalidade, cada um tem a sua, não podemos agradar a todos. Isso é outra coisa que me permitiu chegar onde eu cheguei. Não posso estar preocupada com o que as pessoas pensam. Eu tenho para mim que sou uma boa pessoa, que acho sempre de boa fé com as pessoas, e para mim isso é o mais importante. Os valores que eu tenho que ter no sítio, eu tenho no sítio. Nunca passo por cima de ninguém, não faço intrigues, isso não é o meu jogo. Eu faço tudo às claras, sou muito direta, e a outra coisa que as pessoas não sabem lidar muito bem na sociedade é tu seres uma pessoa direta. Se eu não gostar de uma coisa que tu fizeste, eu vou dizer, olha, eu não concordei, não gostei e não acho que tens o direito de... As pessoas não fazem muito isto, e se alguém faz isto é normal que choca. Então eu também não tenho aquela personalidade que se as pessoas não me conhecerem não vão logo dizer, olha, que fixe. Não, se eu chegar ao pé de ti, tu não conheces, estás a ouvir uma conversa com um amigo meu e eu estou a dizer, olha, que acontece não sei quantas vezes, eu digo ao treinador da Seleção Nacional, que às vezes não acompanha a equipa, olha, a competição é sábado, sabes que as finais são às 5, escusas de ver a competição o dia todo, vê às 5. Pronto, e eu faço isto, mas as pessoas já me conhecem e sabem que eu sou assim, que isso não invalida que eu tenha outras qualidades enquanto pessoa. Mas eu também não levo a mal que não compreendam e não levo a mal que não gostem. É uma maneira diferente. Até com isso eu lido bem. E quando competias com a tua irmã, dizes, eu amanhã vou-te ganhar, fácil, não sei o quê. Eu acho que nem precisava dizer, eu queria ser mais. Eu queria ser. Não, eu sempre quis ganhar, mas é assim, atenção, eu acho que cada um tem a sua maneira de ser. Eu acreditava convictamente que eu ia ganhar, não era aquela coisa de me convencer. Eu não me queria convencer de nada, eu acreditava e verbalizava. Mas há pessoas que acreditam também que não têm facilidade em verbalizar, e acho que cada um gera as emoções conforme quer. A forma como eu faço não atrai tantas simpatias, mas... Eu acho engraçado tu estás a dizer que choca uma pessoa ser direta e isso tudo, mas eu acho que o que falta em grande parte à sociedade hoje em dia é mais pessoas assim, que digam, olha, eu não gostei disto, estás a ter uma atitude, eu não estou a gostar. Eu acho que falta mais é pessoas que não julguem esse tipo de comportamento. Sim. É tipo, Exato. pá, se a pessoa quiser dizer que vai ser Eu acho campeã que olímpica de tiro ao alvo, pode eu acho que ser arrogante é uma coisa diferente de ser Não, sincero. eu acho que ser eu também acho que ser arrogante é completamente diferente de seres confiante. Claro, e às vezes exatamente. as pessoas misturam as duas coisas. outra Eu não coisa, acho que eu sou mais do que ninguém, atenção. Eu acho que eu posso ganhar e posso ser bem sucedida, mas o foco está em mim. O foco não está em eu achar que os outros são menos do que eu. Está em eu achar Queres que eu mais que os posso outros. ser a melhor. E outra Que coisa, naquele dia claro. eu posso vencer. tu falas e tu cumpres, não é? Porque, E a maior parte das vezes cumpro. pronto, porque aí está. Também há muita gente que fala Mas isto é e outra coisa, mas isto é E não dou desculpas quando não consigo. Claro, Quando não porque- consigo, mas fico era isso que chateada foste de não tu que falhaste. conseguir. Eu queria Exato. dizer, porque mesmo que não cumpras, tu antes de ir competir, tu tens de estar confiante. Eu, quando vou competir, mesmo nos combates mais difíceis, eu estou lá e eu acredito piamente que vou ganhar. Exatamente. Não faz parte já do meu feitio, é isso. Somos pessoas diferentes de andar a dizer vou ganhar e vou fazer não sei o quê. Mas eu, na minha cabeça, penso exatamente o mesmo. Mas é isso que eu Porque acho. digo Acho assim, que- se eu não pensasse. ele não diz. Não, eu não digo. Não digo, mas é pela minha maneira de ser. Mas é isso, eu acho que a pessoa pode pensar e não dizer. Claro. Eu concordo totalmente com Tu isso. Eu não gostas acho de que o meu verbalizar. método é o que está certo. Eu acho que cada um tem o seu método. Mas tu verbalizas para sentir pressão Mas eu- ou para eu- meter não, e pressão não- sobre e ti não é- própria. Eu nem sei se é para sentir pressão, eu sinto realmente daquilo. Ok, Se eu estiver no ok. treino, eu chego ao pé da minha colega e digo: oh, você campeã da Europa, estou-te a avisar já, que eu não ficar surpreendida. Tipo, eu fiz isto há pouco tempo. Quando eu vim agora da lesão do ombro, fui treinar eu. Olha, anota aí, você campeã da Europa, fui ter com o treinador e disse: olha, fui ter com o presidente da federação e disse: Jorge, chega aqui, quer falar contigo. É só para dizer que você é campeã da Europa, para vocês que eu estou todos emocionais, não sei o quê, eu não quero nada disso, assim vocês já sabem. Mas eu acho que tu estavas a dizer que não sabes se é o método certo. É certo para ti. Exatamente, E isso é o que método interessa. certo para mim. É o método certo para Exatamente. ti e eu tenho o método certo para mim e outros atletas com grandes Exatamente. resultados também têm o método Eu certo acho para que eles. o método que é Tens é que errado, te embora as respeitar a pessoas ti mesmo. possam criticar o meu, whatever, o método que para mim é errado é
tu pôs as culpas nos outros, Claro. tu não dares o teu máximo, tu autossabotares-te, tu perderes e culpar sempre uma coisa externa. E pá, isso para mim é que é errado. Agora, Claro que se tu sim. vais dizer que vais ganhar e Até se tu porque quando guardares tu para ti, fazes se tu isso- pensas isso é que está certo, tu trabalhas para quê? Para perder? Claro, quando tu Não- fazes isso que estás a dizer, de pôr as culpas em algo externo, de autossabotares-te, nem estás a conseguir evoluir Também enquanto acho. atleta. Não, exatamente. Tu tens que pôr as culpas em ti. Houve combates que eu aceitei a saber que já estava lesionado e eu sabia, eu vou e se eu perder, a culpa não é de ninguém. Não vou estar aqui a dizer que estava lesionado, que se lixe. Eu aceitei o combate a saber, Claro. a saber como eu estava. A partir do momento que eu digo que quero ir, eu vou e dou o meu melhor. Se o meu melhor naquele dia não foi suficiente para ganhar, a culpa foi minha. Não, sim, Não há de mais antes dos ninguém. Jogos Olímpicos do Rio, não é? Que eu fui operada 6 meses antes e sabia que eu só ia ter 3 meses para treinar para os Jogos Olímpicos, 2. E eu lembro-me de passar esse período de recuperação e na minha cabeça eu sabia que ia ser difícil. Antes de me lesionar, o meu objetivo era ser campeã olímpica e sabia que estava numa posição espetacular para conseguir. E depois de me lesionar sabia, eu ainda posso ser, mas vai ser extremamente difícil ser medalhada olímpica, quanto mais. Mas mal acabou a recuperação, mal comecei a treinar e me perguntavam, eu nem sequer queria falar sobre a lesão. Porque eu queria ter a certeza que eu jamais iria dar à minha mente uma desculpa para falhar. Então era, não, eu tive a lesão, eu recuperei e eu vou estar lá a 100%. Não vou estar a 100% em termos de preparação, mas vou estar inteira para lutar. Então eu quero que a minha cabeça perceba que eu estou lá, eu posso ganhar. Eu nunca falava sequer da lesão, nem nunca... Pá, e há atletas até que se sentem melhor quando vêm de uma lesão e podem dar aquilo como desculpa. Como esta situação do ombro. O europeu é daqui a 4 semanas, só comecei agora a lutar. Isso para mim não é impeditivo de ser campeã da Europa. Podia ser uma ótima desculpa, porque é mais tempo quase que eu vou estar sem fazer randória do que fazer. Mas eu sei que na verdade vai ser mais difícil, mas eu posso. E eu não vou deixar que isso seja uma desculpa. Não vai ser um obstáculo na tua cabeça, porque tu tens confiança em ti própria e tu Exato. sabes que és capaz. Eu acho Isso é que o a principal. partir do momento em que tu previamente já começas a pensar no que é que te pode estar a impedir, tu já estás Já estás a impedir. tu já estás a dizer assim, olha, pronto, vais lá, se conseguires, boa. Se não, mas olha, tu estás a dizer isto a ti próprio, que tu tens uma razão para não ser bem conseguir. sucedido. Yeah. Tu já estás a meter uma porcentagem a ti de acreditar que tu não vais ser bem sucedido, estás a ver? Eu acho que isso não é um mindset fácil de ter, mas a partir do momento que tu começas a fazer isso de arranjar desculpa, tu estás-te a convencer, tu estás a dizer à tua cabeça que tu podes perder porque tu tens uma razão para o fazer. E eu prefiro encontrar razões para Para não pensar que fazer. posso ganhar. Claro. É diferente. Estavas a falar de uma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui, que é as derrotas, tudo isso são coisas que muitas vezes nos levam abaixo e teres que vir cá para cima outra vez e ter a motivação para não, para a próxima vai correr melhor e teres aquele mindset, tu não, perdi agora, mas que se lixe, no próximo vou ganhar, é super importante. Mas lidar com lesões, estares em baixo e quereres treinar e nem sequer treinar poderes, conseguires vir de uma lesão, mesmo que seja perto de uma competição, e ires competir com esse mindset que queres ganhar, como é que tu lidas com uma lesão e como é que vens daí com as recuperações, cheia da força para chegar às competições e dar 100% de ti, independentemente do 100% de Sim. trazer uma vitória ou uma derrota, como é que tu consegues estar ali a 100% depois de uma lesão e como é que lidas durante a lesão em si? É assim, há momentos da lesão que são piores, porque quando estás magoado e há uma evolução, eu agarro-me a isso. Eu estou melhor, esta semana já consegui fazer técnica, a semana a seguir consegues fazer um bocadinho mais de outra coisa qualquer, a outra semana metes mais intensidade. E tudo o que eu faço é isso, eu vou-me sempre agarrando às coisas boas. Eu não me agarro que eu estou lesionada. Enquanto há evolução, eu acho que o mais chato de uma lesão é quando há uma estagnação. Tu tens dor, a dor não passa, tu idas todos os dias com aquilo, começa-te a sabes o impedir quê. de treinar, tu sabes que tens que treinar para chegar a um determinado nível. Eu acho que esse é o verdadeiro obstáculo do atleta de alta competição, é quando a lesão te impede de fazeres mais. Quando tu tens a lesão, mas já vai melhorando, eu acho que as pessoas temos que nos agarrar a isso, àquela melhoria, e é isso que eu faço. Para mim o pior é quando tens alguma lesão que estagnou e tu estás realmente limitado, porque é assim, com dor até há um ponto que podemos suportar a dor. Depois, no momento em que eu volto à competição, eu penso sempre na minha parte psicológica. Eu já tenho muitas experiências que sofri muito fisicamente no combate por não estar bem preparada e ganhei. E então é sempre isso, eu estou sempre à procura de coisas positivas para conseguir. Então eu penso nisso. Ok, vou sofrer, vai ser um combate duro, mas eu sem sofrer.
Eu estou sempre a pensar em coisas que eu posso dizer, é quase inconsciente, mas que acontece, para eu conseguir. Lá está, a minha mente está muito direcionada o que é que eu posso fazer para conseguir. Então eu vou competir vindo de uma lesão, mas eu sei que eu já consegui ser bem sucedida vindo de uma lesão, então eu consigo outra vez. É esse o meu mindset, não é eu vindo de uma lesão, não, já me aconteceu e eu já consegui. Por isso, para mim, realmente o maior desafio, e dá que a dor é horrível, é estressante psicologicamente, tu acordas, tens dor, vais treinar, no dia a seguir tens dor, acho que isso é a maior barreira psicológica, mas principalmente quando a lesão te realmente impede de fazeres melhor, e quando há uma estagnação e que a dor realmente te impede e tu não estás a conseguir sair dessa situação. Quando eu chego à competição, é como agora o europeu, eu vou lutar um mês, depois de ter estado um mês e meio sem lutar, não me interessa, eu sei que quando entrar ali, eu posso ganhar, sim. Vai ser para cima deles. E fora do judo, Telma, o que é que costumas fazer? Fora do judo, gosto muito de karaoke. Não, gosto muito de jantaradas, de almoçar fora, estar com os meus amigos, passear na praia, estar com a minha família. Tenho um sobrinho pequenino também. Acho que eu gosto assim de coisas simples, ou ir andar de bicicleta, passear na Baixa. Eu gosto de coisas assim muito simples. Ir ao cinema, comer, passear na Baixa, ir assim a algum rooftop. Ir à praia, passear junto à praia, são assim as coisas que eu mais faço, e ver séries, coisas assim. Agora estavas a falar do comer, vocês no judo também têm, porque eu sofro muito na pele com a parte das dietas, porque nos desportos assim de luta em pé, a dieta é uma coisa muito, muito importante e é tramado estar na categoria certa para ter os resultados Mas certos. eu acho que a Telma também já Exato. Vocês no judo também têm categorias e tens de cumprir uma categoria. Como é que funciona a vossa dieta? Sofres muito com isso? É uma coisa mais simples? Agora já não sofro tanto, porque normalmente só tenho 3 kg a mais, eu faço categoria de menos 57, e normalmente tenho 60, 60,5, já é uma coisa simples. Para quem é da área dos desportos de combate sabe que não é assim tanto, mas quando fazia menos de 52 kg cheguei a perder 10 kg. E lá está, esse era um desafio, porque psicologicamente perderes peso é arrasador, porque tu ficas privado de comer. Ninguém disse que isto é o ideal, atenção, né? Claro, eu repito sempre isto, é para as pessoas perceberem que não é. Quem está de fora dos esportes É uma coisa profissional, tu tens de dar o peso naquele dia e vais ter que desidratar, vais ter que deixar de comer, vais treinar cansado, vais treinar desidratado, vais treinar com fome, e isso psicologicamente eu acho que o peso é realmente, nos esportes de combate, é realmente um dos maiores adversários, porque psicologicamente aquilo corrói-te. Se as pessoas não comerem, não tomarem um pequeno almoço, ou se estiverem com fome, ficam logo de mau humor. Nós andamos com fome dias e dias. Yeah. Então, isso eu acho que... Mas agora, felizmente, eu já não sofro com isso. E é engraçado, porque foste aumentando de categoria ao longo da tua carreira, porque o teu peso natural foi subindo. Sim. Ou foi uma escolha porque vocês disseram, ok, não, a gente fazia 52 quilos e eu tinha X resultados competitivos, eu acho que em 57 vou ter melhor resultado. Não, eu fazia menos de 52 quilos, eu comecei a perder muito peso. E eu percebi que se eu continuasse a fazer aquilo ao meu corpo, a minha carreira ia ser muito mais curta. Que eu ia ter um desgaste muito grande e que eu ia deixar de competir muito mais cedo. Então eu preferi, antes que isso acontecesse, subir de categoria. E lá está, eu pensei, não, eu vou ser das melhores quando eu subia de categoria, porque eu pensava sempre, eu vou comer e vou beber. Portanto, aos 60 vamos ter a Telma a lutar nos menos 85. Nos menos 85. Não, mas uma grande barriga. Isso tu estás a dizer da gestão de carreira, até tu percebes que se queres ter uma carreira um bocado mais longa, há certas coisas que não podes submeter o teu corpo a fazer. Aconteceu exatamente o mesmo comigo. Eu, até 2018 foi o último ano que eu decidi fazer a categoria de 72 kg, porque nem fui tanto eu que decidi, foi mesmo a Dina Pedro, a minha treinadora, que disse, acabou este ano. Eu fui a um torneio super importante em Abu Dhabi. Até podes ganhar o torneio, isto não é a tua categoria, nunca mais vais fazer esta categoria. Sim, eu também quando fui aos Jogos Olímpicos de 2008, não é? Que eu fui para ser campeão olímpico, achava que sim, conseguia, e eu já tinha decidido, não tinha nada a ver com o meu resultado, independentemente do que acontecesse nos Jogos Olímpicos. Eu lembro no dia da pesagem, de me pesar, tinha 51,8 kg, nunca mais me esqueci, e olhar e pensar assim, eu nunca mais vou ver este peso na minha vida. E eu lembro perfeitamente dessa imagem, porque já estava decidido 2 anos antes que eu ia subir de categoria. Eu acho que nesse sentido, desculpa interromper, eu, por exemplo, eu sofri desse mal, que eu considero que tinha muito talento,
e acho que às vezes a má gestão da carreira por pessoas mais velhas, neste caso refiro-me aos treinadores, porque eu acho que nós, enquanto mais jovens, não conseguimos ver determinadas coisas que estamos a deteriorizar o corpo, mas o treinador que é mais velho tem essa obrigação. E eu vejo ainda hoje muito treinadores que querem condicionar a pessoa a uma determinada categoria e se calhar a pessoa vai ganhar 1 ano ou 2, vai atingir resultados espetaculares e a carreira vai ficar por aí. Foi um pouco o que também me aconteceu. Tive em 3 anos e meio, fiz 4 cirurgias, uma à cervical, joelho, ombro, etc. E eu penso que isso foi o fim da carreira. Portanto, às vezes nós temos muito potencial, mas se não for bem gerida, e isto que aconteceu teve literalmente em causa a minha perda de peso de uma forma descontrolada, não é? E sucessiva, com um treino muito intensivo e depois a perder mal peso porque nem sequer tens acompanhamento, Claro. e porque te obrigam a ficar naquela categoria, enquanto que se calhar nós devemos dar ao atleta ferramentas não só para ele saber fazer uma dieta, mas também para não o sacrificar, se calhar para ele ter o direito de ter uma carreira mais longa. Acho que os professores têm um trabalho que têm que aprender ainda, porque eu ainda vejo muito isso, pessoas muito jovens, atletas, imagina 15, 16 anos, e que já estão a ser operados aos ombros, operados aos joelhos, e acho que muito da consequência disso é de uma dieta descontrolada e mal feita e sem apoio. Acho que nós temos que ser muito conscientes disso. Porque uma coisa que é importante que se saiba também é: eu não faço desporto, tenho 90 quilos e quero ter 70 e vou perder peso até naquelas dietas malucas, nem não sei quantos meses perca 30 quilos e cenas assim. Outra coisa é eu treinar treinos bidiários, tenho que manter o rendimento do treino. O meu objetivo, que é isto, outra coisa que as pessoas às vezes não percebem, o meu objetivo não é dar o peso na balança, o meu objetivo é ganhar a competição. Se eu chegar à balança e der o peso, mas depois vou chegar à competição e estou todo roto, não aguento com uma gata pelo rabo, o que é que isso me serviu? E esta gestão sim cabe à parte de um treinador. Fisicamente sentias? Ou seja, a diferença de perdias 10 quilos para lutar, não é? Hoje em dia já não tens esse esforço, sentes a diferença fisicamente? Sentia muito no início da competição, estava muito, muito desgastada. E depois, com a hidratação, né, eu fazia a retenção de líquidos também e ia-me começando a sentir melhor. Ok. Mas no início da competição, e isso notava-se em vários atletas. Nós antes pesávamos no dia da competição, agora mudou, é à noite. E então as pessoas perderam muito tempo. Tu vias que aquela pessoa, no início da competição, nos primeiros combates, estava de rastro. Estava apática. E isso era uma tática até, de aumentar a intensidade ali no combate com essas pessoas, que era para tentar ganhar. Mas depois, quando elas chegavam à frente, no caso dos homens, então tinham 7 ou 8 quilos a mais, tinham vantagem também. Mas notava-se. Mas eu acho que é isso também, a principal consequência, para além da competição, no dia da competição, é a longevidade da tua carreira. Tu estás a hipotecar a tua carreira literalmente quando fazes este tipo de gestão de perder muito peso, sacrificares o teu corpo, e depois quando és jovem tu recuperas, então aquilo tu não tens noção do impacto. E passado do nada começas a ter uma lesão, 2 lesões, a recuperar mal, a sentir-te mais cansado e não percebes porquê, porque o corpo começa a pagar o preço daquilo que fizeste quando eras mais novo. Isso é como tudo na vida. Se passarmos não sei quantos anos da vida a beber, estamos super saudáveis, mas um dia o fígado vai se queixar, não é? Claro. Ou seja, perder anos de carreira e anos de vida também acabas por Não, perder, exatamente, não é? Mal exatamente. Até porque é outra coisa que eu costumo dizer também, é que nós, enquanto atletas, tu tens uma longevidade, mas depois, se vamos dizer que és atleta até aos 40, se tu vives até aos 80, ainda tens mais 40 anos Não, de vida pela exatamente, frente, eu que digo queres ter sempre qualidade isso, é de vida, assim, o há uma mínimo. vida depois do judo, que é conseguir, eu quero conseguir andar, quero Claro. conseguir fazer Quais são- outros esportes. Os teus objetivos depois do judo? É Ao assim, menos depois de seres atleta, vá. sim, eu profissionalmente gostava de ficar ligada ao desporto. Eu digo sempre que eu preparei-me, como eu fiz no desporto, eu fiz na vida também. Eu estudei, eu fiz o curso de Educação Física, fiz a pós-graduação em Gestão e Marketing do Desporto, fiz a formação para dar palestras também, e há muitas coisas que, para mim é confuso porque há muitas coisas que eu gosto, e lá está, eu quero coisas em que eu saiba que eu posso contribuir, que eu já disse várias vezes, já me falaram futuramente propostas que eu posso vir a ter, e eu digo sempre, eu não quero que me ofereçam um ordenado para eu ser um rosto de alguma coisa, eu quero contribuir, eu quero dar ideias, e quando me dizem o que é que eu quero fazer, eu não sei exatamente, eu tenho critérios, eu quero estar a fazer uma coisa que eu gosto, eu tenho que estar feliz, e eu tenho que sentir que eu contribuo para isso. Isso são aquelas coisas que, quando eu pensar naquilo que vou fazer,
profissionalmente eu penso nisso. No resto eu penso que eu quero viajar. Eu viajei muito sempre com regra, né? Dentro do desporto. Eu gostava de viajar, gostava de fazer voluntariado em algum lado. Há muitas coisas, muitos projetos que ficaram adiados que eu gostava de fazer quando saísse do judo, eventualmente ter uma escola de judo. Há muitas coisas que eu gosto, lá está, eu gosto de fazer muitas coisas que o judo não me permitiu, porque eu tinha que estar sempre dedicada à carreira de alta competição. E agora quero muito fazer isso, quero muito viajar. Eu acho que viajar principalmente. Olha, eu acho que até ela é uma grande atleta, que agora vai querer me matar, mas é verdade. Eu acho que ela é uma grande atleta, como ela é uma boa comunicadora. Eu digo sempre à minha irmã, pá, quando saíres do judo, vou dizer uma coisa. É a minha agente. Isto é verdade. Até ela dava uma excelente apresentadora de televisão, eu acho. Então, queria que a minha irmã estivesse na política, porque acho que é uma pessoa que tem cultura, que tem estudos, que tem experiência e que acho que é preciso pessoas assim também na nossa vertente política, porque no fundo a política é que pode mudar o mundo, não é? Que muda o nosso mundo. E portanto, eu acho que ela é uma grande comunicadora, gostava de a ver na televisão a apresentar uma coisa, mas mais do que isso, gostava que ela teve um papel político. Mas pronto, isso é uma opinião pessoal, claro que ela se calhar nem concorda com nada disto, mas eu gostava muito. O meu currículo é verdade. E tu, Ana, O teu manager está a tratar do teu futuro já. além do judo e além de manager da Telma... Não sou. Não, não é? Eu sou uma observadora que já acompanha há muito tempo e acho que ela tem mesmo que teria mesmo muito potencial e que faria as coisas bem. E quem sabe um dia não veremos Eu a gostava. Telma. Olha, Quem sou eu, então né, arrancaste para com dizer um que podcast. não, né? Olha, quem sou eu para dizer que não? Hã? Um podcast de judo, se calhar ainda não Que há. sabe? Hã? Canal de YouTube. E além do judo, o que é que tu fazes, Ana? Olha, eu estava agora a trabalhar como agente imobiliária, na verdade agora estou a preparar a minha saída porque quero seguir, ainda estou a encontrar o meu caminho a nível profissional, estou nessa vertente, mas pá, gosto de dar aulas e quero continuar a dar aulas, se calhar não todos os dias porque preciso de uma coisa mais estável e ajudo. Percebemos agora os recibos verdes, infelizmente, que é uma realidade que somos os mais afetados, quando acontece alguma coisa, pois nem vê-los. E, portanto, preciso de alguma estabilidade. Mas, a nível dos meus interesses, eu gosto mesmo muito de política. Eu acho que nós temos que estar informados. Eu sou uma pessoa que me informo muito em fontes credíveis, não é? Consideradas credíveis. E tenho muita preocupação pelo ambiente, pelos animais e pelas pessoas. Acho que nos falta esta empatia com o outro. E acho que nós vivemos numa carência muito grande de empatia com o outro. E, portanto, estes são mesmo os meus ideais. É a natureza, os animais e tratar bem os outros. Então vais envolver-te na política. Não me querem a mim, pá, mas eu quero lá pôr a minha irmã. Eu quero lá pôr a minha irmã. Mas não te querem a ti, não. Faz porque Podiam quererem, querer, então. eu gostaria muito. Mas Faz olha que porque quererem. neste pouco tempo que estamos aqui juntos, têm as duas uma coisa boa para a política. São as duas carismáticas e falam as duas bem. E comunicadoras. É. Uma pergunta que nós temos feito aqui a toda a gente, vamos fazer uma a uma, que eu quero muito saber. Começo por ti, Telma. Qual é o teu maior medo? O meu maior... eu tenho o maior medo. Para além de ser claustrofóbica, mas uma coisa mesmo objetiva e que guia a forma como eu vivo. Que eu tenho medo de chegar, sabes, a velhinha mesmo, tá, e nos meus últimos dias de vida, de olhar para trás e sentir que eu não fui tudo o que eu podia ser. E que tanto, não digo profissionalmente, como pessoa, eu quero sentir que vou chegar ao fim e vou olhar para trás e eu fui o máximo que eu podia ser. Eu quero explorar o máximo da minha pessoa. E isso depois já para várias vertentes. Mas é isso, eu tenho pânico de chegar a velha e olhar... Velha, idosa, com todo respeito, que eu quero chegar lá. E olhar para trás e dizer assim... Eu fui uma fraude, eu quero ser exatamente... E acho que é por isso que também me preocupo tanto em ser direta, em ser verdadeira, em dizer aquilo que penso. Eu tenho necessidade de dizer aquilo que penso. Se eu acho alguma coisa que não é justa, eu não consigo não dizer. Mesmo que não seja uma coisa... Eu tenho esse problema, mesmo que não seja uma coisa comigo, que seja alguma injustiça que eu esteja a ver, eu tenho necessidade de intervir. É mesmo uma necessidade que eu tenho
Porque eu sinto que eu tenho que expressar, eu tenho que me expressar, eu tenho que expressar aquilo que eu penso. Eu tenho que fazer a diferença em alguma coisa. E quando o meu medo é esse, é chegar a mais velha, aos meus últimos dias de vida e olhar para trás e fogo. Eu não fui aquilo que eu queria ser como pessoa, não fui aquilo que eu queria ser, eu não me explorei ao máximo. Eu quero viver sem frustração, quero viver sem arrependimentos, sem nada. Eu nunca me arrependo de nada, e já errei, mas nunca me arrependo de nada, porque eu não consigo viver com ses. Eu tenho que saber o que é que aconteceria, e eu pago para ver, e às vezes corre mal, mas eu pago para ver por causa disso. Ou seja, até agora tens conseguido viver dessa maneira. Tenho conseguido, e é isso que me guia. Portanto, para além do medo de ficar preso em elevadores, é isso. E tu, Ana, qual é o teu maior medo? Olha, eu acho que a nível de futuro, né, acho que eu teria medo, eu acho que a mente é uma coisa muito importante. Eu acho que o medo que eu teria era no futuro, né, quando for mais velho ou assim, perder a lucidez. Não é? Eu teria muito medo disso e também concordo com a Telma, porque sinto no meu próprio, acho que todos nós somos um diamante em bruto quando nascemos, mas depois ele vai precisar de ser lapidado, né? Nas conquistas e na dor, e eu quero que as coisas menos boas e aquelas boas que também vão acontecer e que já aconteceram, que consiga eu um dia chegar ao meu potencial máximo. Eu acho que é isso. Eu quero conseguir potenciar muito na minha vida toda e olhar para trás, e que, por exemplo, os meus alunos, eu sinto isso hoje, sabes? Tipo, que apesar de eu dar aulas, que eu toco de certa forma a vida daquelas pessoas em coisas muito simples, e isso dá-me muito orgulho. Eu espero que quando tiver já para ir daqui, quero mesmo que essas pessoas se lembrem de mim. E a nível de medos, é mesmo a parte da mente de não funcionar bem. Sim. Ok. Mas é giro, porque ambas têm a vontade, digamos, de dar aos outros, não é? Tu recebes muito quando tu dás. Tu recebes muito. Sim. E de formas inesperadas, não é? De coisas, quando tu dás muito amor, por exemplo, uma criança, né? Faz aquelas palhaçadas para ela se rir e desces ao nível delas para que elas se sintam felizes. Desces ou sobes? Não, quando nós descemos é Sim, naquele grau de maturidade, né? Da palhaçada, que faz a pessoa ser mais do que o mal, a de aprender. Depois o que elas dão e o que elas dizem é uma coisa que é muito enriquecedora, que é uma felicidade naquele momento, e aquelas coisas que às vezes estás em casa e lembras-te daquele sorriso daquela pessoa por uma palhaçada que tu disseste, ou uma coisa que a pessoa te disse bonita. Eu acho que isso é mesmo espetacular. É super giro, porque as crianças, eu vejo muito isso nelas, que é aquilo que nós, enquanto adultos, perseguimos em determinados momentos da vida. Por exemplo, lá está, vocês têm, quando estão no tapete a lutar, aquele momento de estar no presente que nós falávamos lá em baixo. As crianças têm essa capacidade sempre, verdade, elas sempre. Estão sempre nesse momento, e é muito giro, e não precisam de estar a fazer nada de especial. Podem só estar a olhar para uma parede e conseguem fazer isso, e isso é fantástico, e é muito giro, porque de facto, ao tocá-las de determinada forma quando elas são tão novas, eu acho que quer a gente quer não, tem um impacto muito maior do que quando são adultos. Eu ao menos sinto um bocado isso. Enquanto criança, a nossa cabeça está mais predisposta a receber ensinamentos, e sobretudo de pessoas que admiramos. E é muito difícil uma pessoa que pratica artes marciais chegar a um sítio e não admirar o seu professor, não é? Exatamente. Ou um atleta de alto nível, neste caso. E, portanto, ter a percepção de que tem essa responsabilidade e esse... nem de chamarei de dever, não é? Porque também não é um dever, é uma opção, vocês fazem-no porque querem, é muito agir. Olha, eu gostei imenso de vos ter cá. Não sei se o Diogo tem mais alguma coisa para vos perguntar. Assim. Não, tenho para dizer, fiquei fã mesmo. Obrigada pela minha contratação do Timor. Eu gostei muito de participar. Adorei. Foi muito bom assim. Não, e lá está, isto também funciona um bocado desta forma assim meio aleatória. Bora, é fazer e criar e divertir-nos, e obrigado por terem partilhado um bocadinho daquilo que são connosco. O 10º episódio do Fighter e o Careca fica por aqui. Muito obrigado a todos e espero que tenham gostado. Muito obrigado. Obrigada. Um beijinho, obrigado por terem vindo.